Eu já vou começar com a história do casal milionário. Eles possuem muitos imóveis, muitos bens. Casal milionário, aqui algumas das propriedades, tá? Aqui é a casa que o João estava morando e aqui é a casa da Zelma, que a Zelma estava morando. Pois bem, casal e o motorista da família. Os três encontrados mortos. Um enredo que parece um filme de suspense. João Batista, 77 anos, é encontrado morto. No carro dele, um bilhete. A polícia então vai atrás da esposa, Zelma, 73 anos, mulher de João, para saber se ela tem alguma informação. Quando a polícia chega, ela está morta. E o motorista da família, Reginaldo, morto também, 44 anos. Os três mortos. A polícia de São Paulo, então, está diante de um triplo homicídio. Olha só, a polícia começa a investigar. E segundo informações da polícia, o casal acabou de se separar. Mas isso não teria nenhuma relação com o crime. Nós não temos um crime passional. A polícia não trabalha com essa hipótese. Mas a polícia descobre que Zelma estaria em conflito com pessoas que deviam para ela. O que aconteceu? É um dos casos mais emblemáticos desta terça-feira, a morte do casal milionário e do motorista da família. Reportagem inédita na tela do Balanço. Marcião, fecha lá, telão do Gotinão, quero ver. A Zelma, de 73 anos, foi morta na casa dela, junto com o motorista Reginaldo, de 44 anos. Os dois foram atingidos por tiros na cabeça. Na esquina, João Batista, de 77 anos, também foi morto em casa e com um tiro na cabeça. Nada foi roubado. Por isso, o delegado não acredita em latrocínio, roubo seguido de morte. O autor dos disparos entrou nas duas residências para matar. Constatamos que não havia nenhum sinal de arrombamento, nenhum sinal de luta. E a vítima estava sentada com um tiro atrás da orelha. Vasculhamos a casa e não constatamos nenhum sinal de que havia subtração de nenhum bem. Logo, é um sinal claro de homicídio, uma execução. Fomos ao outro local, os corpos das vítimas estavam na cozinha, que fica aos fundos da residência. E lá também, como no primeiro local, não havia nenhum sinal de luta, nem de arrombamento. Os dois corpos, cada um com um ferimento, a bala na cabeça, né? Então, claro, o sinal de execução também. O delegado explica que na casa da idosa, o assassino deu de cara com o motorista que estava indo embora. E assim que ele saiu novamente com o carro, provavelmente ele estava indo embora para a casa dele, ele foi abordado por um homem. Na hora do crime, o carro do idoso estava estacionado na frente da casa dele e tinha um bilhete no veículo. Segundo o delegado, o bilhete encontrado no carro do idoso foi escrito pelo assassino. Foi a maneira que ele encontrou de ter tempo de ir até a casa da idosa sem ser incomodado. Se alguém chegasse aqui para tentar entrar na casa do idoso, ia embora depois de ler o bilhete que ele não estaria em casa. A pessoa não ia encontrar o idoso morto e nem chamar a polícia. O casal de idosos se separou há uma semana. O motivo seriam as brigas. João Batista e Zelma ficaram juntos durante 15 anos e não tiveram filhos. A vingança, que provavelmente é o motivo do crime, tem a ver com as casas e prédios comerciais que a idosa alugava no centro de São Carlos. Durante a pandemia, ela conseguiu ordens de despejo para inquilinos que estavam devendo aluguel. E para se vingar, alguém que precisou deixar o imóvel por falta de pagamento cometeu o crime. Virtude que ela tinha algumas desavenças na cidade, tanto ela quanto ele. Tinham desavenças, mas a pessoa tem uma desavença, vai lá e mata três.
marido, mulher e o motorista. O que o motorista tem a ver com a história? Olha, eu estou curioso em saber também o resultado do laudo, da balística, dos tiros, né? Se os tiros foram disparados na mesma arma, se os três têm tiro na cabeça, se tem o mesmo calibre. E também a polícia está investigando, como disse o delegado, ó, isso não é latrocínio, não é homicídio. O que é homicídio? A partir do instante em que você investiga problemas que eles tinham. Está relacionado com o problema da ação que ela impetrou para poder cobrar o aluguel dos inquilinos? Está relacionado ao quê? Opa. Eduardo Neira, nosso editor-chefe, está dizendo aqui. O repórter Guilherme Campos, o nosso repórter Guilherme Campos, acaba de receber uma ligação, um chamado para ele ir até um local na cidade. Vai ter novidade do caso. Atenção. Desse mesmo caso, quem matou João Batista, Zelma e o motorista Reginaldo? Por quê? Nosso repórter, que ele acabou de realizar essa reportagem pra gente, recebeu uma ligação e tá seguindo pra lá porque vai ter novidades. Então, novas informações do caso do triplo homicídio em que um casal milionário e o motorista da família foram mortos aqui no estado de São Paulo. Um enredo que parece um filme de suspense. O João Batista, de 77 anos, casado com Zelma Maria de Oliveira, de 73, e o funcionário dela, o motorista Reginaldo, de 44 anos, todos foram executados com tiros na cabeça. Nada foi roubado das vítimas e agora, atenção, eles estavam num processo de separação. Como eles têm muitos imóveis, ele foi para uma casa, ela ficou em outra casa. Aqui, ó, a casa do João era essa, a casa da Zelma é essa. E eles têm muitos estabelecimentos comerciais, muita locação, muito dinheiro de aluguel. Eu falei que ia ter novidade, lembra que eu falei que o repórter recebeu um chamado? O suspeito desse crime acaba de ser preso. O repórter Guilherme Campos tem as informações. E quem achou que era um inquilino ou ex-inquilino, bingo, acertou. O Guilherme Campos traz as informações. Oi, Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Gotino. Boa tarde a todos. O homem que matou o casal de idosos e o motorista aqui em São Carlos se apresentou junto com um advogado. É um comerciante, Raimundo Nonato. Ele tem 55 anos. De acordo com o delegado, o comerciante tinha um restaurante que ficava ao lado da casa da idosa, de 73 anos. O restaurante funcionava nesse prédio. Hoje funciona aqui uma barbearia. O comerciante teve o restaurante aqui durante 20 anos. Antes da pandemia, ele ficou devendo 6 meses de aluguel. O valor do aluguel, R$3.000. A idosa e o ex-marido dela vinham direto aqui para cobrar o aluguel. O comerciante não gostava. E aí o que aconteceu? A advogada procurou a justiça, mas antes dela conseguir uma ordem de despejo, o comerciante resolveu sair daqui. Ele abriu o restaurante em outros 2 endereços, mas faliu. E aí no final de semana ele resolveu se vingar. Ele foi até a casa do idoso, o ex-marido da idosa que morava aqui, deu um tiro na cabeça do idoso, depois veio até aqui, matou a idosa com outro tiro na cabeça e o motorista dela, que estava saindo da casa. O comerciante não tem passagem pela polícia, ele tinha essa arma, um revólver calibre 38. A polícia conseguiu chegar até esse comerciante por meio das câmeras de segurança. O delegado diz que viu pelo menos 10 câmeras de segurança. E essas imagens mostram o momento que o comerciante vai até a casa do idoso e depois vem aqui até a casa da idosa. Ele foi preso temporariamente por 30 dias e vai ter a prisão convertida para a preventiva. Ele vai ficar na cadeia até a data do julgamento e vai responder por triplo homicídio, por motivo fútil e impossibilidade de defesa para as vítimas. Eu volto com você, Gotino. Obrigado, Gui. Tá aí as informações, Lombardi. Olha aí, ó. Vingança, né? Porque você vê que ele foi despejado quando ele recebeu o aviso do despejo do lado da casa de uma das vítimas. Ele resolveu sair antes, tinha um restaurante estabelecido, aí montou outros 2 restaurantes e faliu nos 2, e aí resolveu se vingar. É uma vingança, usou a mesma arma, o revólver calibre 38. Que loucura isso, não resolve, né? Não adianta. Sem dúvida alguma, uma das principais histórias do dia. Um casal milionário, muitas posses,
e o motorista deve ter sido morto porque estava no lugar errado na hora errada. E porque fatalmente iria denunciá-lo, porque Exato. o motorista sabia quem ele era. É isso.